Senhor. Amém? Amém? Bueno, eu gostaria de apresentar a vocês o pregador estranho, Pastor Júnior. Pastor Júnior, acho que ele sabe, conheci ele em Piratininga. Verdade. Piratininga fica pertinho de Morro, para quem não sabe, né? Foi no formatura do Daniel. Depois disso, nós nos encontramos em São Bernardo, mais especificamente no bairro de Jordanópolis, lá na igreja do Pastor Chiqueira. E por muito tempo, por uns 3, 4 anos, mais ou menos, o pastor esteve lá nos ajudando a igreja de Jordanópolis, com os seus ensinamentos. Porque, apesar de ele ser jovem assim, né, ele tem uma bagagem muito grande de reino de Deus, né? De professor, e nos ensinou muito lá no Jordanópolis, ajudou muito a igreja de Jordanópolis. E também foi meu colega de trabalho na empresa por pouco tempo, isso daí foi por pouco tempo, né? Ele saiu antes de mim, verdade, né? Você saiu logo depois eu saí também. Não vai ter ficar, é verdade. E dentre tantas qualidades que eu não vou ficar falando aqui, né, primeiro porque ele também não gostaria disso. Mas eu quero destacar um defeito muito grande dele. Ele é corintiano. O que eu posso fazer? Pastor, fica à vontade. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Bem com vocês? Vai, Corinthians. Prazer estar aqui, conhecer vocês, rever amigos, Vanderlei, o Igor, que eu já conhecia também, a esposa. Desculpa, não lembro se eu não conhecia tanto assim. Mas obrigado o convite, Pastor Paulo, confiança. Como o Vanderlei falou, meu nome é Júnior e eu sou natural do Paraná, de Assis Chateaubriand, cidadezinha lá. Saí de Assis com uns 18 anos, fui para Londrina para estudar, fazer faculdade. Tinha acabado de me converter nessa época e comecei a faculdade de teologia e de letras, e eu nesse momento eu conheci a possibilidade de missões, e isso encheu meu coração. Eu falei, putz, é desse jeito que eu quero viver pro resto da minha vida. Eu deixei a faculdade, as 2 faculdades que eu estava fazendo, para ser missionário com a Jocum. Eu trabalhei durante mais de 10 anos com essa agência missionária, Jovens com a Missão. Nesse tempo eu me casei, eu tive filhos e a oportunidade de viajar bastante, conhecer muita coisa, fazer muita coisa para o reino. E aí chegou uma determinada altura da minha vida, da minha família, em ministério, que a gente começou a sentir falta de ver a continuidade do ciclo do cristianismo na vida das pessoas. Porque como missionários, a gente tinha a oportunidade de ver pessoas se entregando para Jesus, pessoas começando esse processo, essa caminhada com o Evangelho, com o Reino, mas a gente não tinha a oportunidade de ver a continuidade dessa história. O que ia dar, se ia dar certo, se não ia, se essa pessoa ia frutificar, se ela ia continuar crescendo, se ela ia largar a fé ali na esquina. A gente começou a sentir falta de ver essa história, de não só, entre aspas, ganhar pessoas para Jesus, mas de também batizar, acompanhar, discipular essas pessoas a longo prazo. E aí a gente entendeu que o momento, essa sensação que a gente precisava era de vida em uma igreja, em uma comunidade local. Então saímos da missão, saímos da Jocum e fomos trabalhar nessa cidade, lá no interior de São Paulo, em Piratininga, onde o Vanderlei me conheceu, e me tornei pastor, um dos pastores daquela comunidade, e depois a gente sentiu que era tempo de voltar para São Paulo, porque amamos aquela cidade. Na época que estávamos na Jocum, a gente sempre trabalhou com comunidades carentes, com pessoas marginalizadas, crianças de rua, prostitutas, travestis, todo tipo de gente que a igreja se mantém um pouco distante ou que tem dificuldade de se aproximar, de se identificar com essas pessoas. Todo esse tipo de vagabundo é o povo que a gente ama de verdade.
E aí voltamos para São Paulo para plantar uma comunidade. E eu descobri que, já morando em São Paulo, que não existia nenhuma igreja na Rua Augusta. A Rua Augusta, se você sabe, ela é o centro cultural, artístico e também de baladas, de festas e prostituição hoje na cidade de São Paulo. E a Rua Augusta, ela começa ali no centro de São Paulo, próximo da Praça da República, e aí ela sobe, tem uma ladeira até a Avenida Paulista, e depois ela desce novamente ali para o lado dos Jardins. E nessa subida, nessa primeira subida a partir do centro de São Paulo, a Rua Augusta ela tem essa característica, ali que estão os bares, os prostíbulos, as baladas, os teatros, os cinemas, nesse lado da Rua Augusta. Do lado de lá da Rua Augusta, da Paulista para frente, em sentido aos Jardins, até tem igrejas e tal, e quanto mais você desce a Augusta nesse lado, mais sofisticada ela fica, mais rica, mais ali estão as boutiques, as lojas de grife, as coisas. Então, eu não tinha muito interesse no lado de lá da Augusta, eu tinha interesse no lado de cá, que é conhecido como Baixo Augusta. E ali no Baixo Augusta a gente começou essa igreja há alguns anos atrás, e graças a Deus estamos caminhando uma pequena comunidade de fé. A gente se reúne em salas de hotéis ou em baladas, a gente aluga a balada para fazer os nossos cultos lá, e tem sido uma experiência bem interessante de conviver e viver com essas pessoas e experimentar aquilo que a gente sonhou um dia, de não só ver pessoas, esse tipo de gente, se entregando a Jesus, mas ver essas pessoas crescendo, um processo de transformação na vida deles, de ver a mudança que o Evangelho faz, não só no momento que você encontra a verdade do Evangelho, mas o processo de transformação contínuo na vida dessas pessoas. Assim, nosso objetivo não é mudar a Rua Augusta, não é nada disso, essa coisa às vezes megalomaníaca que a igreja tem. Não, eu vou transformar a Rua Augusta. Eu não sei se eu quero transformar a Rua Augusta, mas eu sei que Deus quer transformar a vida de algumas pessoas que frequentam aquele lugar. E nós queremos estar disponíveis para ser o canal de Deus para fazer isso naquele lugar. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mudarmos, de crescermos, de nos transformarmos em algo diferente do que nós somos e estamos hoje. Muito obrigado, porque através do Teu Espírito Santo, esse processo é possível para nós. Ajuda-nos e encoraja-nos a acreditar realmente nessa possibilidade. Em nome de Jesus. Amém. Quero conversar com vocês um pouquinho hoje a respeito de mudanças, esse processo de mudar, de se transformar, que eu já comecei a falar para vocês. Quando eu penso a respeito de pessoas que mudaram, que sofreram ou que passam por um processo de intenso de mudança na vida delas, uma das primeiras pessoas que me vem à mente é o Super-Homem. Verdade. Se você já viu o filme e tal, conhece a história do cara, você sabe que quando ele quer se, entre aspas, transformar no Super-Homem, ele entra numa cabine telefônica em Nova York, e ali ele se transforma. Porque é óbvio, se você precisa se trocar em Nova York, o lugar mais óbvio para você entrar é uma cabine telefônica. Nem existe mais hoje em dia, mas era ali que o cara se transformava. E nesse processo de transformação, o Super-Homem ele ia assumir a sua verdadeira natureza de um alienígena superpoderoso em relação às pessoas que vivem nesse planeta. Isso é interessante para nós, como cidadãos do reino, como pessoas do reino, voltar a esse entendimento. Que quando nos transformamos, ou quando permitimos que haja esse processo de transformação na nossa vida, nesse processo que a gente vai assumir a nossa verdadeira identidade. Porque normalmente quando nós chegamos às portas do reino, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós dizemos que nos tornamos cristãos, a identidade que nós estamos usando naquele momento, normalmente não é a nossa identidade real. Normalmente não é a vida verdadeira que nós deveríamos estar vivendo como filhos de Deus, como criaturas de Deus. E aí, como cidadãos do reino, para e pensa na sua história.
Se você olha na sua vida 10, 15 anos atrás, você vai concordar comigo que você mudou muito nesse período. Mudou ou não mudou? Eu mudei pra caramba nesses últimos 10, 15 anos da minha vida. E aí você pensa, putz, se eu soubesse há 10, há 15 anos atrás o que eu sei hoje, como seria diferente a minha vida? Como eu trataria algumas situações diferentes nesse processo, nessa história? Eu estou lendo um livro agora bem interessante. Uma menina, a história se passa no início da internet, quando tinha internet de escada ainda. Você lembra disso? Que você ficava orando para a conexão não cair e tal. E a menina, ela compra um computador e tal, alguns anos atrás, quando acontece a história. E aí, quando ela está ajeitando o programa, baixando os programas para usar o e-mail, aquela coisa, de repente abre do nada um site chamado Facebook. Não existia Facebook naquela época ainda, obviamente. E ela encontra a página dela do Facebook há 15 anos na frente. E ela começa a ver na timeline dela do Facebook, que nem existe ainda, as coisas que ela fez, que ela viveu nesses 15 anos. Ela encontra as páginas dos amigos dela, fala, nossa, esse casou com essa, como assim? Eu mudei a cor do meu cabelo, eu vivi. Isso é um exercício de olhar para frente, mas se nós fizermos esse mesmo exercício de olhar para trás, talvez a gente faria algumas coisas diferentes, talvez a gente viveria algumas experiências de maneira diferente, mas certamente, quando a gente olha para trás, a conclusão que a gente chega é: nós mudamos. Nós somos pessoas diferentes hoje. E isso é um processo irreparável. Não tem como você parar o processo de mudança, de transformação que naturalmente a gente vai viver na nossa vida. Mas, apesar da gente reconhecer que estamos constantemente em um processo de mudança, muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar que hoje pode começar um processo de mudança, de transformação em uma área, em uma maneira que nós gostaríamos muito de ser transformados. Porque eu sei que da mesma forma que você, eu olho para a minha vida e tem algumas coisas que eu vejo na minha vida que eu não gostaria que elas fossem da forma que elas são hoje. É ou não é? Porém, apesar de reconhecer que mudança, que transformação é algo natural na minha vida, às vezes eu tenho dificuldade de acreditar que a mudança que eu mais quero que aconteça pode começar hoje. Não é um paradoxo isso? Nós reconhecemos que a mudança é algo que é parte da nossa vida, nós não conseguimos nos defender delas, nós queremos algumas mudanças específicas, mas temos dificuldade de crer que essa mudança que nós queremos é possível de se iniciar hoje. E aí, a gente muda, a gente ganha cabelo, a gente perde cabelo, isso aconteceu comigo também, tal. Eu comecei um processo de mudança no ano passado, estava falando com o Vanderlei, ele me elogiou, falou que, nossa, você emagreceu. É maravilhoso ouvir isso, gente. Sério. Quem acha que é importante ouvir eu te amo, nunca ouviu, nossa, você emagreceu. É sério. Mais ou menos em setembro do ano passado, eu não estava satisfeito com o estilo de vida que eu estava levando. Extremamente parado e gordo e uma correria louca, muito estressado e tal. Eu falei, não, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu tenho uma esposa linda, eu tenho 2 filhas adolescentes e eu quero ver a vida delas. Se eu continuar vivendo desse jeito, eu vou ter um infarto logo, eu vou morrer. Eu não quero isso para mim. E eu comecei a mudar o meu estilo de vida, comecei a me exercitar, e esse exercício, através do exercício eu comecei a ganhar gosto pela corrida, e comecei a correr, e cada vez mais, e melhorar e tal. E correr assim, o primeiro dia você pede o desfibrilador, pelo amor de Deus, que sensação é que você vai morrer e tal. Mas o seu corpo vai se acostumando, você vai mudando e tal, e se Deus quiser, mês que vem eu corro a minha primeira meia maratona. A coisa foi evoluindo e a gente se muda, e nesse processo eu deixei 23 quilos pelo caminho, e a gente vai se transformando. Mas não é legal ouvir o número 23 quilos, a gente se encoraja, mas, cara, é 1 grama de cada vez, é 1 grama de cada vez, não é de uma vez que isso acontece. E são pequenas escolhas que eu vou fazendo de diariamente manter uma determinada disciplina,
de ir, de treinar, de fazer a coisa acontecer. E a gente vai se alegrando com as conquistas. E na nossa caminhada cristã é parecido também. Às vezes, a grande mudança que a gente quer é relacionada a um pecado específico que nós queremos abandonar. Mas a gente fica olhando para o pecado. É igual eu ficava olhando para a balança, mas o meu inimigo não era a balança. O meu inimigo era o meu estilo de vida. O seu inimigo não é o pecado. O seu inimigo é o estilo de vida que você está vivendo, que desemboca no pecado, que te atormenta, que você gostaria de se transformar. Conforme eu mudei o meu estilo de vida, eu consegui vencer inclusive aquele que eu achava que era o meu inimigo. Mas a maior mudança veio na mudança do estilo de vida. E no cristianismo é assim. Mas não é uma palestra motivacional contra a balança, o nosso ponto aqui. A questão é, se você não mudar intencionalmente para melhor, presta atenção, se você não mudar a sua vida intencionalmente para melhor, no automático, você vai mudar para pior. Se você não for intencional nas mudanças que você faz na sua vida para ser melhor do que você é hoje, ou de quem você é hoje, no automático você vai mudar, sem dúvida, mas para ser uma pessoa pior de quem você é hoje. E se a gente parasse de enrolação? E se nesse processo de mudança que a gente desejasse da nossa vida, a gente levasse a sério o fato de que Deus pode e deseja fazer parte desse processo de transformação com a gente? E se a gente parasse de enrolação e deixasse de ouvir a nossa própria voz a respeito do tipo de mudança que a gente pode ou não pode fazer, do tipo de mudança que a gente aguenta ou não aguenta fazer? E se a gente se libertasse da teologia da Gabriela, que eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eternamente assim, Gabriela? E se a gente fizesse uma escolha diferente nesse processo? Agora, algumas coisas importantes a respeito de mudança. Primeiro, nós não gostamos de mudança. Nós só gostamos das mudanças que nós começamos, que nós propomos. Esse tipo de mudança a gente gosta. Qualquer mudança que venha de fora do nosso próprio cérebro, a gente tecnicamente não gosta dela. Agora, quando a gente tem que participar de um processo de mudança que nós não iniciamos, a gente sente que está perdendo o controle. Não é verdade? E a verdade também é que quem está no comando, somente quem está no comando pode iniciar um processo de mudança. No seu trabalho é assim, na faculdade, na escola é assim também. Às vezes o seu chefe chega e fala, olha, nós vamos ter algumas mudanças aqui agora na empresa, já treme na base. Por quê? Você perdeu o controle. E a mudança está partindo de uma mente que não é a sua. O professor chega na sala e fala, olha, hoje a aula vai ser diferente. Você sabe que você não tem controle nenhum, porque ele manda e ele vai decidir como vai ser a coisa. O seu chefe que manda e ele vai decidir como vai ser a coisa. E você fica desesperado e o chefe não presta. Por quê? Porque ele começou um processo de mudança que você não tem controle sobre ele. E a gente quer ter controle sobre o tipo de mudança que acontece. Mas lembra de uma coisa, só quem está no comando tem o direito de começar um processo de mudança. Será que Deus está no comando da minha vida a ponto de que eu permito que Ele comece, que Ele desencadeie um processo de mudança na minha vida? Ou não? Eu só permito que Deus dê sugestões, mas eu não permito que a palavra dele seja final a respeito do que muda e do que não muda na minha vida. Vocês entendem a seriedade disso? É gostoso falar que é cristão e se manter no controle da própria situação. Mas isso não é cristianismo. O cristianismo é quando Deus é o Senhor da minha vida. E eu permito que Ele tenha o direito de propor e executar as mudanças que Ele deseja na minha vida, na minha história. Aí Ele é o Senhor da minha vida de verdade. Aí o reino de Deus chegou para mim. Quem está no controle da situação? Na cultura americana existe uma expressão que, a respeito das crianças, quando elas chegam na fase dos 2 anos de idade, mais ou menos, eles chamam do terrible twos, ou seja, os 2 anos terríveis. Por quê?
A criança nessa fase, ela já se sente independente fisicamente, ela já tem um certo domínio da língua, e a criança nessa época da vida dela, ela já aprendeu a usar a palavra que ela mais ouviu dos pais na vida dela até aquele momento. Qual foi a palavra que ela mais ouviu dos pais até aquele momento da vida dela? Não, exatamente. E nesse momento ela já sabe o que significa o não. E sabe o que ela começa a fazer? Ela começa a usar o não contra os pais. Ela começa a usar. E a figura de autoridade, a realidade desse relacionamento de autoridade se torna tensa nesse momento. Mas se os pais não forem firmes e estabelecerem que o não deles supera o não da criança naquele momento, pode ser que você perca a linha com carretel e tudo na história dos seus filhos, exatamente nesse ponto da história. E é terrível, por isso exatamente que os gringos chamam de terrible twos. É terrível mesmo, mas é não. Esse relacionamento ele se transforma e tal. E mudar é difícil, porque nós gostamos do jeito de fazer as coisas. Nós gostamos do jeito que a gente arruma as coisas, não é verdade? Por que é ruim ficar muito tempo na casa dos outros? Porque é diferente. As pessoas têm a mania estranha de não fazer as coisas do jeito que a gente faz. Não é esquisito isso? E é óbvio que tem dois jeitos de fazer as coisas, o meu jeito e o errado. E quando a gente encontra pessoas que fazem as coisas do jeito errado, ou seja, não do jeito que eu faço, tem um choque aí. E a gente perde o controle, não é legal. A gente gosta de comer do jeito que a gente gosta de comer, a gente gosta de arrumar as coisas. Vou fazer uma experiência com vocês. Cruza os braços. Alguns de vocês já estão com o braço cruzado. Cruza os braços. Se você já está, mantenha o braço cruzado do jeito que você está. Se não, cruza o braço do jeito que você cruzaria. Experiências ou estatísticas informam que pessoas que são destras, que usam a mão direita, elas têm a tendência de cruzar o braço dessa maneira aqui, com o braço esquerdo por cima e o direito por baixo. Fica olhando, só olha por enquanto. Mas não é, talvez você não é tão normal e você cruzou diferente disso. Agora, quer ver, fazer uma experiência interessante? Inverte a sua cruzada de braço. Não é esquisito? E aí você fica pensando, nossa, eu tenho um QI de quase 2 dígitos, como que eu não consigo inverter a cruzada do meu braço? Mudança. Você a vida inteira cruzou o braço de uma determinada maneira. Aí chega o mané aqui e manda você cruzar diferente. Nós achamos difícil fazer as coisas de um jeito diferente. Nós achamos difícil fazer as coisas de uma maneira diferente à que nós fomos acostumados a vida toda. No capítulo 12 de Lucas, Jesus ele vai falando a respeito de profundas mudanças que ele gostaria de ver na vida daqueles que o seguissem e tal, e ele termina esse segmento do discurso dele fazendo a seguinte afirmação: eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Se tem uma coisa que tem a capacidade de transformar aquilo que toca, aquilo que entra em contato com ele, é o fogo, minha gente. Poucas coisas têm tanta capacidade de transformar aquilo que toca do que o fogo. Você duvida disso? Põe fogo no seu corpo, por exemplo. Você vai ver como você vai se transformar rapidinho. O fogo transforma. E Jesus ele fala, como eu gostaria que esse fogo, que essa mudança que eu proponho de vida já tivesse aceso em vocês. Como eu gostaria que vocês estivessem mais dispostos a encarar que a vida de vocês vai ser diferente se vocês me seguirem. Como eu gostaria que vocês estivessem mais dispostos a encarar a realidade de que se eu for o Senhor da sua vida, a coisa vai ser diferente. Você vai ser transformado em essência, na aparência, no estilo e tudo isso. Se dizer cristão precisa envolver a afirmação que eu transformei a figura de autoridade de Jesus como a figura de autoridade da minha vida, e eu permito que Ele me transforme, e eu permito que Ele me discipline, e eu permito que Ele me ajude a atravessar esse processo terrível dos meus terrible twos, desse meu momento de
luta contra a autoridade, desse meu desejo de dizer não para Deus quando Ele propõe uma mudança em mim. Paulo, ele escreve para alguns amigos que ele tem lá em Filipos, na cidade, dizendo: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E a única forma de encarar se o Criador do Universo está no comando realmente, é fazer um check-up. É analisar a minha vida de uma maneira cuidadosa e de uma maneira honesta, nesses processos de mudanças, e ver como que eu estou nisso. Agora, presta atenção, a gente tem a tendência a se sentir muito condenado quando a gente começa a levar a história para esse lado. Ai, eu sei que eu não sou o que eu deveria ser, eu também sei que você não é o que você deveria ser, eu também sei que eu não sou o que eu deveria ser ainda. Então, deixa essa condenação de lado agora e vamos ser práticos, vamos ser honestos nesse processo, conforme a gente conversa aqui. Sem entrar nos méritos das disciplinas espirituais, ou seja, orar, jejuar e as coisas que a gente entende como disciplina espiritual, como que está a sua vida com Jesus? A sua paixão, o seu relacionamento por Ele, as escolhas. A gente gosta de dizer, eu sou chamado para fazer isso, eu sou chamado para fazer aquilo, mas o quanto que isso realmente impacta a minha vida no dia a dia? Quer ser mais prático ainda? Se você decidisse hoje que não vai ser mais cristão, não vou mais ser cristão, cansei desse negócio de ser cristão, ia ter mudança na sua vida a ponto das pessoas reconhecerem naturalmente que você deixou de ser cristão ou não? Não ia mudar nada. Isso ia ser prático. Tomara que as pessoas mais próximas, inclusive, fossem capazes de ver. A Bíblia diz em 2 Coríntios: examinem-se para ver como vocês estão na fé, provem-se a si mesmo. Não é a respeito de se sentir condenado. Vamos lá, vamos em frente. Mais prático ainda, olha para trás, como a gente falou no começo, a respeito desse processo de mudança e transformação. O que você mudou no último ano, na sua vida cristã, como cidadão no reino? O que mudou no fato de você se dizer cristão? Você aprofundou o seu relacionamento com Deus e tal? Uma coisa que chateava Paulo é que ele sentia que ele não podia conversar com o pessoal da igreja de Corinto a respeito de aspectos mais profundos da fé. Porque elas continuavam agindo, depois de anos, elas continuavam agindo da mesma maneira que elas agiam quando ele plantou aquela igreja. E ele falava, putz, depois de tanto tempo eu ainda tenho que falar de leite, de coisas básicas da fé, eu não posso falar a respeito de coisas mais profundas com vocês, porque vocês continuam patinando nos mesmos problemas iniciais. Por que vocês não mudaram? Por que vocês não cresceram depois de todos esses anos? E a mesma pergunta deveria ecoar no nosso coração hoje. Por que eu não mudei nesse último ano, no meu cristianismo? O que mudou no meu caráter? Eu estou mais honesto do que eu estava no ano passado? Ou eu continuo tendo medo de ser preso? Eu tenho mais ou menos medo de ser preso hoje do que eu tinha no ano passado. De ser pego dando nota fria, de ser pego numa falcatrua, de ter que aparecer na TV algemado cobrindo minha cara. Mudou alguma coisa nesse último ano, nesse processo? De ser pego no trânsito fazendo alguma coisa que eu não consigo, eu faço isso mesmo. Eu estou mais honesto, muito obrigado. Eu estou mais honesto hoje do que eu estava no ano passado, do que eu estava um ano atrás? Eu consigo lidar melhor com a minha raiva hoje do que eu conseguia um ano atrás? Eu sou mais ou menos capaz de expressar graça para as pessoas hoje do que eu era um ano atrás? Eu me endureci nesse período. Eu me amargurei. Mudou para pior. Isso é um processo automático. Crescer na graça não é um processo automático. Crescer na graça demanda escolhas, demanda permitir que Deus seja o Senhor dessa mudança sobre a minha vida. Envolve perder o controle da situação, para que Ele seja
o controlador da minha situação? Como que eu estou lidando com o meu domínio próprio, né? O autocontrole, na forma que eu reclamo das coisas. Eu continuo reclamando. Gente, o povo mais chato do mundo é crente. Não tem. Ou, vocês sabem, vocês são crentes. A forma que eu lido com os meus talentos. A forma que eu lido com os meus recursos, com a minha grana, com a minha capacidade. Tudo que eu produzo continua sendo só para mim. Eu sei, eu tenho plena convicção que Deus tem dado presentes muito legais, presentes bacanas para vocês. Até porque se Ele não estivesse dando coisas para vocês, eu tenho certeza que a maioria de vocês não ia estar aqui. Porque a gente é interesseiro pra caramba. Você não ia continuar participando de uma religião onde você só se ferra. Eu sei que você tem ganhado coisas boas nesse processo. A gente é muito interesseiro. Mas eu continuo aqui só por aquilo que eu estou ganhando? Ou só por medo de ir para o inferno depois que eu morrer? Cara, é pouco demais. Sério. Outra área, relacionamentos. Eu tenho mais amigos superficiais do que eu tinha no ano passado. Eu continuo tendo que fingir que eu sou uma pessoa legal para as pessoas que me conhecem. A minha vida continua sendo um teatro. Outra coisa, meu relacionamento, eu perdoei mais, fui perdoado nesse último ano. Meu conhecimento a respeito de Deus, meu conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, a profundidade do meu relacionamento com Ele. Ele continua sendo o cara que eu venho visitar de domingo, o evento que eu venho visitar de domingo, ou ele realmente faz parte da minha vida intensamente? Nesse ano eu passei mais tempo duvidando do que acreditando nas coisas que Deus pode fazer. Não tenha dúvida, tanto duvidar quanto acreditar é um exercício que demanda energia sua. As duas coisas demandam a mesma energia, tanto duvidar quanto acreditar. Então, onde você está colocando a sua energia nesse processo? E a principal pergunta é: eu quero mudar? Eu quero melhorar? Eu quero crescer? Eu quero me transformar? Ou eu estou satisfeito como eu estou hoje? Eu acredito que mudança é possível, mas a questão é: eu quero esse tipo de mudança? Paulo ele vai demonstrar um equilíbrio muito interessante entre essa humildade de reconhecer que eu não mudei tudo que eu deveria ter mudado ainda, mas eu continuo tendo esse drive, esse desejo pela busca de transformação. Eu quero essa mudança. Ele vai dizer lá, se você quiser abrir em Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu reconheço que eu ainda não sou tudo o que eu deveria ser, que ainda não mudou tudo o que deveria mudar, mas uma coisa eu faço. Eu deixo o ontem no ontem, e eu me preocupo com o grama de mudança que eu posso executar na minha vida por causa de Deus hoje, e eu foco nessa mudança. E eu escolho isso, porque eu sei para o que eu fui chamado. Sabe, eu vejo nesse lance de ministério e tal, eu vejo pessoas que se dizem chamadas por Deus para fazer tantas coisas, mas só começam a fazer aquilo que foram chamadas, entre aspas, por Deus, quando passam a receber um salário para fazer aquilo. Putz, cara, o nome disso é emprego, não é chamado. Se eu nunca fiz aquilo que eu digo que Deus me chamou para fazer sem ganhar dinheiro, na verdade tendo prejuízo para fazer aquilo, eu questiono esse negócio de chamado. Talvez eu queira um emprego no reino. Vamos ser honestos a respeito disso. Se eu sou chamado por Deus para fazer alguma coisa, cara, isso é uma prioridade na minha vida. E eu vou fazer isso ganhando ou não ganhando. Eu vou fazendo isso tendo lucro, tendo prejuízo para fazer esse negócio. Porque Deus me chamou para fazer. Se foi Deus que me chamou para fazer. A gente ama isso.
e a gente se dedica a isso, porque nesse momento nós reconhecemos que Deus se tornou o Senhor da nossa vida. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel, no capítulo 33. Livro de Ezequiel, capítulo 33. A partir do versículo 30. Ezequiel 33. Pode procurar aí. Pronto? Diz o seguinte: venha ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e se assenta diante de você para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Só até aí. Eu acredito que esse momento que a gente vive aqui, não hoje, não porque eu estou aqui, mas esse momento que a gente vive nesse setting, nessa situação aqui, é um momento profético, porque acho que o entendimento de profético e de profecia se deturpou muito ultimamente. Se você analisa o Antigo Testamento, o papel do profeta não era, em primeiro lugar, falar para o povo a respeito de coisas que iam acontecer no futuro. A profecia do profeta ela não era preditiva. O papel do profeta no Antigo Testamento, mais de 90% das profecias do Antigo Testamento, ela tem a função de trazer o povo de volta à obediência da lei. Mais de 90%, na verdade o número é maior ainda, 93%, 95%. Só 5% das profecias do Antigo Testamento são preditivas, falam de um futuro distante ou de um futuro desconhecido para o povo. A maioria esmagadora das profecias do Antigo Testamento tem a função de trazer o povo de volta à obediência de coisas que eles já sabiam, de princípios que eles já conheciam, de coisas que eles deveriam viver e se esqueceram no processo. E assim acontece com a gente também. Por isso, eu acredito que esse momento é profético, porque não tem nada mais profético dentro desse entendimento do que a gente voltar a obedecer aquilo que a gente já sabia. Nada é mais profético do que cooperar com o processo de mudança que Deus deseja iniciar ou continuar em nós. Esse momento é profético, porque eu tenho certeza que nesse momento você se lembrou de coisas que você já sabe que deveria fazer e está fazendo diferente. Nesse momento você já pensa a respeito de práticas na sua vida que em um momento foi correto e hoje já não é mais. Esse momento é profético, porque Deus pode nos desafiar a voltarmos, a agirmos diferente do que estamos agindo nesse momento, para retomar um processo verdadeiro que em algum momento nós abandonamos na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Esse momento é profético, porque nós temos a oportunidade de voltar a obedecer aquilo que nós já sabemos que deveríamos obedecer. Esse momento é profético, porque eu posso permitir que Deus volte a ser o Senhor da minha vida em uma área específica, onde talvez Ele já não é mais. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela Tua mensagem. Muito obrigado pelo Teu desafio para nós hoje, de pequenas mudanças que, juntos, somadas, vão fazer uma grande diferença. E, Pai, eu oro em nome de Jesus que o Senhor retire de nós toda a condenação nesse momento,
para que a gente possa vivenciar a beleza, a liberdade de sermos teus filhos, caminharmos na tua presença e te conhecermos um pouco mais profundamente. Deus, muito obrigado pelo teu desejo de reinar sobre nós, como nós cantamos, e que a gente tenha coragem de permitir que essa afirmação seja uma realidade em nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tem algumas vezes que a gente vai fazer um passeio com as crianças, e principalmente o meu filho mais velho, ele é meio desconfiado, sabe? E quando é um lugar que a gente já sabe que, assim, ele já conhece, ele sabe para onde a gente está, ele é tranquilo. Mas quando a gente vai fazer um passeio diferente, ele fica olhando assim para fora. Pai, você sabe para onde você está indo? Eu sei, filho. Às vezes eu não sei. Não, mas às vezes quando eu falo, não, filho, papai está usando um GPS, alguma coisa assim. Mas já aproximou, esse caminho é certo. A gente vai passar por São Paulo? Assim, vai. Ou não vai. Aí passa um tempo, pai, vai demorar muito para chegar? Aí ele fica perguntando, fica meio desconfiado. Mas é o jeito dele ser. Mas ao mesmo tempo, assim, ele sabe que depois de um tempo ele sossega. E a gente chega, às vezes quando ele fica cansado, ele fica lá, pai, demora muito. Mas enfim, ele sossega, ele sabe que a gente chega no nosso destino. Eu creio que com Deus é assim também, né? Tem vários momentos da vida da gente que a gente fala assim, Deus, é isso mesmo? É esse caminho? Tá certo? E a gente fica um pouco desconfortável, mas tem hora que a gente tem que sossegar e sentar e permitir que Deus realmente conduza e transforme a nossa vida, né? Então, eu queria, agora, junto com vocês, vamos entoar novamente o cântico Tudo Que Sou, para vocês se colocarem de pé. Nós vamos, você talvez tenha reparado, essa música tem uma letra assim, muito forte. Ele diz assim que eu vou para onde o Senhor me enviar. E mesmo que eu vier a sofrer, para onde eu estiver indo, eu continuo crendo no Senhor. É uma coisa difícil de falar para a gente cantar. Eu acredito que a gente prefere uma viagem tranquila. E às vezes, assim como meu filho fica perguntando, pai, está tudo bem? Você sabe para onde está indo? Mas a gente não quer sofrer nada no caminho. A gente não tem que, a gente não espera que aconteça um acidente, ou que a gente tenha que descer do carro, ficar empurrando o carro, ou alguma coisa assim. Na nossa vida a gente quer uma viagem tranquila, mas às vezes não é tranquila. Mas mesmo assim, como diz esse cântico, a gente pode dizer, você tem coragem de dizer, Senhor, mesmo que eu vier a sofrer, eu vou continuar crendo no Senhor. Então vamos cantar juntos, olhando para a letra, mas assim como a nossa oração. E isso é uma oração de fé também, porque muitas vezes é mais fácil falar assim, Deus, para o carro que eu quero descer. Eu não estou me sentindo confortável, não. Eu prefiro ficar aqui, eu prefiro ir andando, porque eu prefiro dirigir minha vida. Meu filho poderia falar assim, pai, para o carro, acho que eu vou ficar em casa mesmo, eu quero voltar para casa, porque não estou sentindo muita firmeza. Mas a gente quer fazer isso. Mas o nosso passo de fé é dizer, Senhor, eu vou contigo, para onde o Senhor me enviar, mesmo que eu vier a sofrer, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Vamos cantar juntos? Em tuas mãos, bênção.
tempo agora, enquanto o ministério de louvor, faça esse tempo, o teu tempo de oração com Deus. Daquilo que o Senhor falou no teu coração hoje, fazendo uma revisão desse um ano que passou, daquilo que Deus tem transformado na sua vida, daquilo que Deus tem tocado no teu coração, que precisa ser transformado. Coloca isso diante do Senhor. Talvez você esteja sofrendo nessa caminhada, talvez a tua caminhada seja tranquila. Mas coloca a tua confiança no Senhor. Permita que o fogo do Senhor venha transformar a tua vida. Permita que a luz do Senhor entre através de você. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua presença aqui nesta manhã. Por esta mensagem, Senhor Deus profética, nos trazendo de volta, nos fazendo relembrar sobre, Senhor Deus, a tua palavra, nos fazer lembrar, Senhor Deus, de como temos caminhado, de nos fazer lembrar, Senhor Deus, dos nossos pecados, daquilo que precisa ser transformado. Nos lembramos da Tua graça, Senhor Deus, e daquilo que o Senhor deseja ainda transformar em nossas vidas. Pai, como nós cantamos agora, nós desejamos, ó Deus, a Tua transformação nas nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, no Teu cuidado. Nós cremos, ó Deus, nós confiamos em Ti, ó Deus. Nós estamos juntos nesta caminhada, estamos juntos, Senhor Deus, contigo, Senhor Deus, por onde a gente quer, Senhor Deus, que a gente vá. Aonde o Senhor nos enviar, o Senhor estará conosco. Tudo que nós temos, ó Deus, tudo que nós somos, nós entregamos nas Tuas mãos. A nossa vida, Senhor Deus, a nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, nossos talentos, nosso trabalho, Senhor Deus, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, tudo que nós temos, colocamos diante do Senhor. Senhor Deus, tem momentos nas nossas vidas, amado, que entristecemos e nos abatemos e muitas vezes pensamos em desistir. Mas, ó Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor Deus. Eu creio que cada um aqui, Senhor Deus, está colocando de lado a sua vida diante do Senhor. Então nós queremos declarar ao Senhor, nós cremos em Ti, Senhor Deus, confiamos no Senhor. E eu sei, Senhor Deus, que o Senhor não vai nos desamparar, mas o Senhor lá vai completar a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um aqui. Senhor Deus, então, que se o Senhor permitir que a gente possa ver um pouquinho mais para frente, ver aquilo que o Senhor vai transformar em nossas vidas, aquelas áreas difíceis, ó Pai querido, que a gente tem tentado e tem sido difícil, mas que a gente possa ver um pouquinho mais para frente e ver, Senhor Deus, a Tua fidelidade, e vermos a nossa vida transformada. Então, Senhor Deus, que a gente continue confiando no Senhor. E nós queremos cantar, Senhor Deus, sim, eu creio em Ti. Nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor vai completar a obra. Sim, eu creio em Ti. Declaramos
tudo que sou. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, e que a força, o poder transformador do Espírito Santo de Deus, o consolo e a paz, esteja com esta igreja hoje e para todo sempre, para o louvor da tua glória. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se aceitar. Vou passar para a Sandra com os avisos. Pastor Júnior, a gente quer agradecer mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado. Deus continue abençoando. Eu espero que você volte mais vezes, viu? Você está sempre convidado. Tá bom? Deus abençoe. Vou passar para a Sandra. Bom dia. Hoje de visitantes nós temos o pastor Júnior. Seja bem-vindo, tá? A Renata, levanta a mãozinha, Renata, e o Reginaldo. Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. A gente fica muito contente que vocês estão aqui, ok? Eu queria agradecer ontem pelo pessoal que participou do jantar, tá? Obrigado pela presença, pelo pessoal que ajudou também, pelos brindes que vocês trouxeram. Foi uma festa muito boa, muito feliz, né? Nós ficamos muito contentes. Do pessoal que ficou aqui também, com as crianças também, obrigado para cada um. Obrigado pela colaboração de cada um aqui, ok? Hoje nós temos a aula de canto, logo após o término do culto aqui. Tá? Temos também a classe dos Pequenos Passos com o Zé Antônio e a Raquel, e a classe Paulo com o Vanderlei, tá? Que mais? Eu acho que é só, nós vamos falar do Veredas. Eu queria chamar a Noemi, que vai estar falando um pouquinho do que é o curso Veredas, dessa segunda parte. Ok? Obrigada. Bom dia. Obrigada pelas orações. A minha voz está voltando devagarinho, mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a respeito do curso Veredas Antigas. Nós vamos ter agora a segunda parte, né? É um seminário que eu creio assim, que não é simplesmente um seminário que a gente adquira conhecimento da nossa mente, mas eu creio que é algo diferente que o Senhor faz na vida de cada um de nós, né? Então, é um conhecimento que vem na nossa mente, mas é um conhecimento que gera também transformação de vida, assim como o pastor Júnior comentou, que essas transformações, elas são essenciais e que vão direcionar a nossa caminhada, ou para a eternidade, ou não. E são esses pequenos passos, essas pequenas decisões, são essas pequenas gramas, né? São de grama em grama. Né? A gente vai percebendo que essas mudanças elas vão ocorrendo nas nossas vidas. Esse segundo seminário ele vai falar sobre abençoando gerações. Rapidamente, eu faço parte de uma família que já veio cristã do Japão. O meu bisavô, o avô do meu pai, ele aceitou a Cristo lá no Japão. E quando ele aceitou a Cristo lá no Japão, ele foi mandado embora de casa. Ele tinha toda aquela estrutura familiar, todo o conforto e tudo mais. Mas quando ele voltou para casa, falou: pai, hoje eu sou cristão. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Aí o pai dele disse: então você pode ir embora. E ele foi embora. E ele foi para longe, reconstituiu. Aliás, ele reformulou a vida dele. Foi uma vida assim que não foi fácil, mas ele lutou, batalhou com honra, né? E aí o filho dele, o meu bisavô, meu avô, eu sou meio ruim para essas coisas, tá, gente? O meu avô, ele também cristão, veio para o Brasil. Meu pai é cristão, nós cristãos e os nossos filhos também. E eu sei que uma coisa que aconteceu há 15 anos, quando o Paulinho e eu nós nos casamos. Eu sou Noemi, tá? Desculpa para quem não me conhece, eu sou Noemi, esposa do pastor Paulo. Meu pai, Norisato, ele é intercessor da igreja também. E quando nós nos casamos, o meu pai ele fez uma oração muito interessante. Eu não entendi muito naquela época o que aconteceu, mas há 15 anos. O meu pai ele ficou por vários dias trancado no quarto dele. Escrevia, mas eu não entendia. E ele orava, escrevia, eu não entendia aquilo tudo. E aí um dia ele falou: filha, vem cá, dá uma olhadinha nisso. Olha, papai vai orar sim, porque eu creio que esse momento do seu casamento é um momento muito importante no reino espiritual.
E eu quero orar abençoando você e as futuras gerações que virão a partir de você para aquilo que vai acontecer. E há 15 anos, no nosso casamento, teve um momento dele ir à frente com nós, com o pastor, que estava celebrando o nosso casamento, e ele fez essa oração por nós. E ao longo desses 15 anos, a gente viu a diferença dessa questão de bênção que a gente pode proferir para os nossos filhos, para as nossas futuras gerações. E a gente viu o cuidado do Senhor sobre nós ao longo desses anos. E eu creio que isso fez toda a diferença nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos e na vida das nossas futuras gerações. E, às vezes, é interessante que outro dia eu conversando com uma pessoa, eu fiquei com o coração tão triste, porque essa pessoa estava compartilhando comigo o seguinte. Ele disse que tinha mãe muito amada dele que adoeceu. E ele correu de várias formas para poder estar suprindo todas as necessidades de cuidados médicos com ela. E ele foi, enfrentou fila de madrugada, tentou marcar médico, tentou fazer de todas as formas para que ela pudesse ser curada. E, no final de tudo, teve toda a questão familiar e a família falou assim, não, está tudo bem, ela não tem nada, mas, na verdade, o que o médico estava dizendo é que já era um estágio terminal, que não havia mais nada para se fazer. E a família entendeu de uma outra forma, falando, não, está tudo bem, ela não tem nada. E aquele filho tinha entendido que já era um estágio terminal. E ele falava, não, gente, a gente precisa continuar cuidando dela. E a família inteira falou, não, ela está bem, não precisamos fazer mais nada. Só que aí chegou no ponto do estágio terminal dela, que ela adoeceu de tal forma que ela foi hospitalizada e depois de 15 dias ela veio a falecer. E depois que ela faleceu, o pai voltou para esse filho e falou, você foi o culpado pela morte da sua mãe. São palavras duras que muitas vezes ao longo das nossas vidas a gente pode ouvir. São declarações fortes que às vezes a gente ouve dos nossos pais, dos nossos avós, de pessoas que exercem alguma autoridade sobre nós. E esse peso que recai sobre nós faz uma diferença tremenda, porque a gente carrega aquela carga que, na verdade, não é nossa, aquela culpa que não é nossa. E esse seminário Veredas Antigas, ele traz à tona questões que o Senhor deseja tratar, porque essas questões são coisas que determinam também o nosso futuro. Muda o nosso futuro, muda o futuro das nossas gerações vindouras. Então, gente, se vocês puderem fazer, quem não fez o primeiro não tem problema, mas se vocês puderem fazer esse segundo, abençoando gerações, eu creio que o Senhor tem muitas coisas bacanas para fazer nas nossas vidas, na vida dessa igreja, assim como já começou esse processo no ano passado e continua fazendo. Então, gente, vai ser no dia 29 e 30, 29 à noite, começa a partir das 7h30? 7h30 da noite. É um seminário assim, é puxado. Não vou falar assim, é facinho, a gente vem, faz, acabou. Não, porque assim, a gente vai vir, vai ser ministrado através da palavra, tem uns momentos de cura, de restauração, de que as pessoas vão estar orando por vocês. Tem um momento da gente abrir o coração diante do Senhor e falar, Senhor, olha tudo isso daqui. O que eu faço com tudo isso? E depois que a gente passa por esse processo, vem a restauração, vem a cura. E aí sim, parece que assim, abre uma janela, né? Fala, puxa, eu não sabia que esse peso estava tão pesado sobre as minhas costas, sobre os meus ombros, e eu não percebia que isso me segurava, mas agora eu já posso voar. Né? E eu percebo assim, que tem muitas pessoas que hoje estão podendo voar. São pessoas que antes estavam presas, e são pessoas que passaram a voar. Então, gente, vale a pena fazer. Dia 29, 7h30, vai até umas 10h30 da noite, às vezes um pouquinho mais, depende dos grupos que você vai estar inserido. Aí depois no sábado, 1h, 1h30, 1h, sábado 1h, na verdade são 3 módulos, o primeiro, sexta-noite, depois o sábado à tarde e sábado à noite. Tá? Então a gente vai ter um lanche reforçado no horário do jantar e a gente parte para a última parte, que é no período da noite, mas vale a pena, gente. Quem quiser pode deixar o nome na recepção, na saída, 28 e 29, errei, gente, 28 e 29, desculpa, sexta e sábado. Combinado? Então, estamos encerrados. Deus abençoe. Tem um cafezinho ali, sejam bem-vindos, tá bom?